No vídeo de hoje, nós vamos fugir para Ilhabela, no litoral norte de São Paulo. Um destino com paisagens maravilhosas, praias de mar cristalino, cercado por muito verde e também bastante estrutura para receber o turista. Ilhabela é um arquipélago com 14 ilhas, sendo que a principal tem cerca de 340 km² de área, mas só uma pequena parte dela é urbanizada e o resto faz parte do Parque Estadual de Ilhabela. Por isso, quase 85% de toda a ilha é composta por Mata Atlântica preservada. Por lá tem mais de 40 praias, trilhas, muitas cachoeiras e bastante coisa legal para fazer. Nesse vídeo a gente vai te mostrar algumas das melhores praias aqui de Ilhabela, cachoeiras e atrações que são acessíveis para fazer de carro, além de também compartilhar dicas de onde comer e as melhores regiões para se hospedar, assim você consegue planejar seu roteiro da melhor forma possível. Ilhabela é reconhecida como capital da vela, já que tem ventos constantes o ano todo e mar protegido. A região era antigamente usada como esconderijo para piratas, e algumas lendas citam que até hoje tem tesouros escondidos por lá. Se isso é verdade ou não, não tem como saber, mas é fato que Ilhabela tem 20 naufrágios catalogados, o que faz da ilha um lugar muito atrativo para mergulho, já que a visibilidade é muito boa e a vida marinha também é abundante por lá. Nesse vídeo a gente vai te mostrar também um pouco da parte histórica de Ilhabela, que foi uma região com grande produção de cana-de-açúcar e ainda preserva alguns casarões coloniais e construções do século XVIII. Além de te dar dicas do que fazer à noite, onde comer por lá e como economizar na sua viagem. E aí, vamos fugir para Ilhabela? Bom, Ilhabela fica separada do continente pelo canal de São Sebastião, e aí para você chegar em Ilhabela, o único acesso é através da balsa, que é essa que a gente está aqui, porque não tem ponte ligando a ilha ao continente. A balsa é rapidinho, dura cerca de 20 minutos, esses barulhos que vocês estão ouvindo é o motor dela agora, que a gente está chegando já em Ilhabela, e sai a cada 30 minutos durante o dia e a cada 1 hora durante a madrugada. O único problema, né, apesar de ser rapidinho esses 20 minutos, é que em feriados, em fim de semana ensolarado, alta temporada, costuma ter muita fila para pegar, então pode ser que demore bastante para vocês conseguirem chegar. E uma dica para quem quiser atravessar sem carro para evitar fila, você pode deixar o carro num estacionamento em São Sebastião e aí pega a balsa a pé, né? Ou você pode também, para quem vier de ônibus, por exemplo, tem um terminal de ônibus que é bem perto do começo da balsa aqui, e aí você atravessa a pé. O bom de vir a pé é que para pedestre é gratuita a travessia. E aí chegando na ilha você pode alugar um carro ou bike, não tem Uber na ilha, mas tem táxi, então também dá para fazer os passeios de táxi. Aí às vezes é uma estratégia bacana, se você não quiser ficar em temporada que tem mais trânsito e tal, quiser ficar se deslocando de carro, você pode fazer isso, você já ganha o tempo da balsa também, né? Acaba evitando a fila. E tem outras dicas para quem quiser agilizar a travessia. A primeira é agendar pelo site oficial de Ilhabela. Assim você chega lá e já passa direto. É um pouco mais caro, mas compensa para quem quiser evitar filas enormes. Outra dica é que para quem tiver bebê pequeno como nós, dá para pegar a fila preferencial. Ela também funciona para idosos, gestantes e vários outros grupos. É só dar uma olhadinha no site deles. E por lá tem placas indicando qual é a fila certa. A travessia custa R$ 28,50 por carro nos finais de semana e feriados, mas os preços variam de acordo com o tipo de veículo e o dia que você passa. Então a gente vai deixar uma tabela do site oficial deles aqui na tela para vocês poderem comparar. Importante deixar claro que a balsa só é cobrada na travessia para entrar em Ilhabela. Já para sair é de graça. Ilhabela vai começar a cobrar taxa ambiental. Nós fomos no dia 14 de dezembro de 2025 e ainda não estavam cobrando, mas de acordo com a prefeitura, a previsão é começar ainda na temporada de verão de 2026. Então é bom confirmar se já começou na data da sua viagem. A taxa vai custar R$ 48,00 por carro, pago só uma vez, não é por dia. O pagamento é feito por reconhecimento de placa, então se você tiver tag tipo sem parar, já cai direto. Ou você vai precisar entrar no site da prefeitura e pagar depois por Pix ou cartão. Ilhabela é dividida entre as praias do norte, a parte central, que também tem praias, e as praias do sul. Essas são as que dá para você fazer de carro, que é bem mais acessível. E tem também as praias do lado leste, que você só consegue chegar de barco ou de carro 4x4, que são as praias de Castelhanos e do Bonete, que são super famosas. Nesse roteiro, a gente vai focar nas que a gente consegue chegar de carro, porque com criança acaba sendo um pouco mais fácil. Mas só para vocês saberem que tem todas essas opções. A gente vai começar mostrando para vocês as praias do sul. Aqui onde eu tô, acho que deve estar dando para ver lá atrás, deixa eu mostrar melhor.
é o mirante do Piúva, que chama. Então dali a gente vê uma ilhazinha menor, a gente vê uma outra prainha, e esse aqui tem esse letreiro, ó, o mirante e o letreiro, né, onde a gente vê escrito Ilhabela. Dá umas fotos bem bonitas daqui. Olha só, aqui para vocês verem inteiro, ó. Escrito Ilhabela, aqui a gente tem uma vista linda. Dá para ver uns navios grandes lá no fundo, ó, navio de carga, e também tem os navios de passageiro estacionados lá, que é a parte mais central da ilha. Mas aqui, do centro até aqui, foi bem rápido de vir de carro. Aqui é a estrada, para vocês verem. A ilha é toda assim, ó, asfaltada, estrada muito boa. Então foi, acho que nem 10 minutos para chegar da vila onde a gente está até aqui. Ali na frente tem um estacionamento, é só estacionar e vir para cá. Fica a dica, a primeira parada aqui vale bem a pena. Eu disse que Ilhabela é toda asfaltada, mas isso é na parte mais urbana. Tem algumas praias que dá para você chegar de carro, mas ainda assim você precisa pegar a estrada de terra. Calma que vocês vão entender melhor ao longo desse vídeo. Primeira parada aqui das praias do sul é a Praia da Feiticeira. Para chegar aqui a gente quase se perdeu porque o GPS, a gente veio pelo Google Maps, jogou na entrada de um condomínio. E aí tem uma placa na frente do condomínio falando que é a 200 metros da entrada. Eu joguei no Waze, o Waze joga o caminho certo. Então fica a dica aí para vocês se quiserem vir aqui. O legal que a gente tá achando aqui de Ilhabela é que não tem zona azul, igual tem em Ubatuba, igual tem no São Sebastião, em algumas praias. Aqui é tudo parar na rua, não cobra nada. Quanto mais perto da praia vai ter uns flanelinhas. A gente parou na rua ali um pouco para trás, não tem ninguém olhando o carro, Deus cuida e não precisa pagar nada. Aqui já chegando na praia já é bem bonito, tem um pier aqui atrás, a praia ali pro canto, vocês vão ver que praia linda, cara. Dá pra ver que é uma praia bem bonita, bem lindinha mesmo, só que não tem tanta estrutura, né? Só tem uma barraca ali que vende bebida, deve ter alguns salgados. O cara chegando aqui, acho que é com pastel. E é isso. Então, legal se vier pra cá, trazer seu cooler, trazer sua comida. Olha o mar como é uma piscininha, ó. Como aqui é o canal de São Sebastião, essa praia tá virada pro canal, ele não forma muita onda, né? Então vira realmente essa piscininha, bastante criança, uma praia muito boa para criança. E a cor da água, olha isso. Transparente, ó. Ó, cheio de pedrinha no fundo. Linda, linda demais, cara. E aquelas montanhas que vocês veem do lado de lá é São Sebastião, cidade de São Sebastião, né? Que eu falei aqui é o canal de São Sebastião, a gente pega a balsa de lá para vir para cá. Inclusive já tem vídeo de São Sebastião aqui no canal, então fica a dica para assistir depois de assistir esse aqui de Ilhabela. São Sebastião também é uma região muito bonita, praias incríveis lá, vale a pena. E já fica o convite aí para se inscrever no canal também, a gente viaja bastante pelo litoral norte de São Paulo, região do Vale do Paraíba também, várias cidades de montanha, muitas cidades do Brasil e também dicas pelo mundo e planejamento de viagem. Então fica a dica aí para se inscrever. Mostrei a praia ali para vocês e só depois que eu vi que tá com bandeira vermelha da CETESB, que significa que ela tá imprópria para banho, apesar de ter uma galera nadando ali. Não sei se é sempre assim, é uma pena porque a gente veio aqui porque a gente ouviu falar que era uma das praias mais bonitas, uma praia boa de vir e tá com a bandeira vermelha, a gente não vai entrar na água, eu pisei na água ali, mas não vou botar a Isabela na água sendo que ela tá imprópria. Mas fica a dica para vocês pesquisarem antes de vir, entra no site da CETESB, olha ali quais praias estão impróprias, quais praias estão próprias para banho. Funciona todo o litoral norte, tanto Ilhabela, mas também São Sebastião e Ubatuba. Tem sempre essa lista aí atualizada no site da CETESB. Essa aqui é a praia do Curral, a gente mudou pra cá. Essa aqui sim tá com a bandeira verde da CETESB, dá pra entrar na água, a Isabelinha já tá ali, ó. Nossa, uma delícia essa água. Se divertindo, tá gelada, tá uma delícia, mas tá gelada. Depois que entra fica bem bom. É aquele choquinho inicial, depois fica bom. Diferente lá da Praia da Feiticeira, que eu falei que os lugares aqui não cobram, né, pra estacionar na rua, aqui não tem lugar pra parar na rua, então é estacionamento privado, pagamos 40 conto pra elacionar. E é uma praia que tem mais estrutura, tem bastante bar, restaurante. Só que são restaurantes também, a gente achou um preço um pouquinho salgado, assim, um pouquinho elevado. Eu vou deixar aqui na tela alguns valores aí do restaurante que a gente parou, pra vocês terem uma noção.
mas tudo tem, né? Tem seu preço, mas tem seu valor também. A praia é linda, tem uma estrutura bacana pra você ficar, tem ducha, banheiro e tudo mais, então acho que no fim das contas acaba valendo a pena. E, gente, olha a cor dessa água. Ó, sério, transparente. muito transparente. Depois do dia todo de praia, não deixe de ir passear na Vila, que é o centrinho histórico e turístico de Ilhabela. Se der sorte, você consegue ver um pôr do sol lindo como esse que nós vimos. Olha a cor desse céu! Lá na vila tem um calçadão bem gostoso, galerias com muitas opções de lojinhas e feirinhas de artesanato com várias coisas legais para levar de lembrança para casa. Além da vibe super gostosa e do charme da famosa Rua do Meio, a vila também tem muitos restaurantes bons. A gente gostou bastante do Mussarello, que tem uma pizza maravilhosa e fica na avenida principal. Lá e em vários outros restaurantes do Litoral Norte, você pode usar um aplicativo chamado Prime Gourmet, que dá descontos de até 50% nos pratos e também em passeios e hospedagem. Funciona assim, você baixa o aplicativo, já tem o QR Code aqui na tela e assina o plano da região que você quer. Tem no Brasil todo, mas esse é o de Ubatuba, Ilhabela e região. Ele custa R$200 e com o nosso cupom você tem um desconto, então sai por R$190. E você pode usar à vontade em todas as ofertas ao longo de um ano. Na nossa opinião, vale muito a pena, porque com o que você economiza em 2 ou 3 restaurantes, já é mais do que o valor do plano. Praias do Norte agora, essa aqui é a praia do Jabaquara. Acabamos de chegar aqui. Mas antes de mostrar a praia, que é linda, Gente, vocês já vão ver. Eu tô impressionado com essa praia real. É importante a gente falar, que a gente esqueceu de comentar ontem, sobre os borrachudos. Sim. Você fala Ilhabela, você pensa em borrachudo. Todo mundo, mas Ilhabela tem muito borrachudo. Eu fui lá, voltei devorado. Tem gente que nem vem comer com os borrachudos, mas pode vir, E tá? de fato, tem bastante borrachudo aqui. Mas ontem a gente nem sofreu tanto, né, nas praias Eu do sul. achei de boa até. E a gente nem passou repelente, né? Então foi ok, eu tomei uma picadinha ali só. Eu também. Senti muito, Isabela, a gente passou repelente, ela ficou bem tranquila. E aí tem o repelente da ilha, que Chama Citroilha. Citroilha, que eu acho que é a base de citronela. E não sei o que mais tem, que teoricamente é o que mais funciona aqui para os borrachudos locais. Eles dizem que é só esse que funciona para os borrachudos locais. Mas, aí eu não sei se é verdade, depois a gente fala se funcionou ou não. A gente foi na farmácia comprar, porque a gente tava preocupado com a Isabela, porque a gente não sabe se pode passar em bebê aqui, o da ilha. Tem até escrito lá que é recomendado para crianças a partir de 2 anos. E a Isabela tá com quase 11 meses. Então a gente ficou meio assim. Aí a moça da farmácia falou do Exposers, né? É esse nome? Exposed. Foi até o que a pediatra recomendou. Que é o que é a base de caridina. Que diz que é mais forte a caridina. E aí ela falou que aquele lá funciona tão bem, ou até melhor, do que o da ilha. Aí eu falei, moça, se eu falar isso em voz alta, você vai apanhar na rua, porque só falam que o da ilha é o melhor. E aqui eles defendem muito. E aí ela falou, não, já deu até problema, mas pode ir que esse daqui é bom. Só que ele é muito mais caro, tá? Ele é mais que o dobro do preço. É mais que o dobro, a gente pagou o dobro do preço por metade de produto. A gente comprou esse, estamos usando esse agora.
Se não funcionar, ou se funcionar, a gente avisa depois o que aconteceu. Mas um detalhe, a gente comprou por causa dela. Eu acho que se não fosse por ela, a gente compraria o da ilha mesmo. Que é o que todo mundo recomenda e funciona aqui. Fica só mais como uma sugestão para quem tem bebê pequeno, olhar isso porque faz diferença também, os que são recomendados ou não, porque não pode passar na pele, né? Mas aí chega de borrachudo, vamos mostrar a praia para vocês. Fala se é ou se não é linda essa praia. Olha que delícia, cara, esse canto aqui maravilhoso, mar calminho. E tem até um pouco de estrutura, ó. Tem umas barracas de praia ali, tem outras pra cá, parece que é só consumação, você pode pegar a cadeirinha ali e consumir aqui. E é uma praia bem isolada aqui pro norte já. Então dá uns 30 minutos ali da vila, do centro histórico onde a gente tá hospedado. E pega um trecho de terra ainda, mas é um trecho bem ok. E a praia é sensacional, cara, é muito bonita. A praia é linda. Aquelas pedras ali do canto parecem Seychelles. Nunca fui pra Seychelles, tá? Tô falando com base em fotos que vi. Mas aquele canto? Aquele canto. Gente, que lugar maravilhoso. Sério, eu tô muito impressionada. E é legal que apesar de ser afastada, tem estrutura na praia. Tem barzinhos, já tem mesa com cadeira. O rapaz do estacionamento falou pra gente que eles não cobram pra ficar na mesa, só a consumação mesmo. Então é legal, você pode vir passar o dia todo, porque é longe. Então vale a pena ficar mesmo, né? Ó, confirmado, não paga mesmo pra ficar na barraca. A gente pegou aqui o cardápio pra vocês terem uma ideia dos preços. Aqui são as porções. E aqui são as bebidas que tem nessa barraquinha que a gente tá. Tem algumas, né, ao longo da praia. Não sei se os preços talvez variam um pouquinho. Mas assim, vocês têm uma noção. A gente tá nessa daqui, ó. E tem ducha ali também, ducha de água doce. O estacionamento que a gente parou custou 30, mas aí tem toda uma subida aqui, quer dizer, uma descida para vir e uma subida para voltar. São 150 metros mais ou menos. Com criança já é um pouquinho complicado, então quem preferir, vale a pena parar nesse outro, só que esse custa 50. Você paga os 20 reais de diferença para estar pé na areia, né? No caminho, seja na ida ou na volta da praia, não deixe de parar nesse mirante para ver a vista de cima. Olha que visual maravilhoso. É só digitar Mirante Jabaquara no Google que você encontra o ponto certinho. Ah, e a gente disse que ia contar se o repelente funcionou ou não, e a resposta é que funcionou sim. A gente levou pouquíssimas picadas e a Isabela não tomou nenhuma. Nossa próxima parada, voltando da praia de Jabaquara, sentido centro de Ilhabela, foi a Praia do Sino. A gente parou ali por alguns motivos e eu recomendo que você pare também. Um deles é que lá é famoso por conta das pedras que fazem barulho de sino. Mas calma que vocês já vão entender melhor. O segundo motivo é que a praia é linda e tem um mar bem calminho, então é muito bom para ir com crianças. E o terceiro é que a gente queria ir nesse restaurante. Olha a vista desse lugar. É o restaurante Pedra do Sino. A gente comeu uma casquinha de siri, um prato de peixe à portuguesa e outro de badejo com risoto de frutos do mar, que estava muito gostoso. E o melhor, lá também aceita Prime Gourmet, então dá para economizar bastante. Nós almoçamos esses 2 pratos e pagamos apenas o valor de um. E essa praia tem esse nome, Praia da Pedra do Sino, porque uma dessas pedras aqui, algumas delas, fazem, quando você bate, fazem um barulho de sino. Eu não faço ideia, só vi por vídeo, a gente vai agora para ver com vocês como é, mas eu achei muito curioso, que é uma coisa completamente diferente que a gente nunca viu antes. Ó, a passarela chega até aqui na pontinha, a gente vem lá desde a praia até aqui. E aí acho que essa é a última pedra mais branca aqui que o cara do restaurante que falou. Vamos ver, a Isabela, ó. Eles até emprestaram um martelo, vamos ver. Caraca, olha! bicho. Gente, que legal! Vamos ver, ó, o martelo ele é de metal, mas vamos ver com pedra. Pedra é, aqui. o pessoal bate contra a pedra, né? Também faz. Será que na outra faz igual o barulho? Aí já faz um barulho diferente. Não não é igual. Nossa, que da hora. Quer fazer no... Nossa, é mó alta, né? Faz um pagodinho aí. Muito da hora. Ó, e aqui na costa tem muitas pedras.
Não sei se são todas que fazem esse barulho ou se é só as que tem cor diferente. E essa é a passarela que eu falei, ó. Ela vem desde lá da praia até aqui. Aí você consegue, eles fizeram já de propósito. Lá tem um casal agora ali testando. Fizeram, quer ver, ó, vamos ver essa outra aqui. Se ela é muito diferente ou... Não, essa aqui é barulho de pedra normal. Mas bem legal o lugar, lugar, que loucura, né? bem legal, bem diferente. O lugar é bonito, a área toda. Na volta para o centro, vale dar uma parada rápida no mirante da Praia dos Barreiros para tirar umas fotos no letreiro e ver essa vista. Se você está gostando do vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal. A gente faz um monte de vídeos sobre o litoral norte de São Paulo. Tem vídeo do Vale do Paraíba, tem vídeo de regiões legais do Brasil, cidades bonitas, turísticas e tem de vários países do mundo também. Então se você gosta de viajar, tenho certeza que você vai gostar das nossas dicas. À noite, outra dica de restaurante é o Vila Sushi, também na Vila. Eles têm um cardápio bem variado, com diversos tipos de sushi, temaki e poke. E como a gente ama poke e comida japonesa, experimentamos esse que vem com 4 joys por cima. Foi a primeira vez que a gente viu isso e tava uma delícia. Lá também aceita Prime, então a gente comprou um poke e ganhou o outro. Já fica a dica aí para você aproveitar também. Ilhabela também tem atrações históricas bem interessantes. Uma delas é a Fazenda Engenho d'Água, construída no século XVIII e hoje tombada como um patrimônio. Ela foi um dos principais engenhos de cana-de-açúcar da região e grande produtora de cachaça. Por lá a gente pode visitar o casarão preservado e conhecer mais da história da época. Quem quiser pode fazer toda a visita com um guia do local e é tudo de graça. Ali também fica o Museu da Cultura Afro-Brasileira, que conta a história dos povos escravizados que foram levados para a ilha e como a cultura africana influenciou nas tradições de Ilhabela até hoje. É muito interessante e a gente gostou bastante de visitar. A entrada também é gratuita. Outros pontos históricos muito importantes ficam no coração da vila. Um deles é o icônico prédio da antiga cadeia e fórum da cidade, construído em 1805 em formato de castelinho. Hoje abriga a sede do Parque Estadual de Ilhabela. Ali do lado fica a Igreja de Nossa Senhora da Ajuda, que é um dos prédios históricos mais antigos da ilha, construída entre 1697 e 1718. E aproveitando que você vai estar ali na vila, outra dica de lugar gostoso para comer e com preço acessível é o Esquina da Vila. Eles servem pratos, sanduíches, tapiocas, várias outras coisas. A gente filmou um pouquinho do cardápio para vocês terem noção dos valores. A parte central de Ilhabela também tem algumas praias bem gostosas para passar o dia, como a Praia do Perequê, que tem bastante estrutura, calçadão com pista de caminhada, parquinho e várias opções de restaurantes. Aqui em Ilhabela tem muitas cachoeiras também. Tem uma lenda até que diz que são 365, mas na verdade são 30 e poucas que são catalogadas e muitas são no meio do mato, tem que fazer uma trilha longa para chegar e tal. Algumas são mais acessíveis, então a gente escolheu vir numa delas hoje, que é essa daqui, que é a Cachoeira da Toca. Ela é toda preparada, assim, tem escada, tem salva-vidas até, tem colete para quem quiser entrar. E, cara, é uma cachoeira muito... Uma não, né? São várias quedas muito bonitas. A gente começa pela parte do tobogã, então é um tobogã natural que você pode realmente escorregar. Hoje está muito forte a água, porque teve várias chuvas aqui. Então, umas chuvas muito fortes, então não está podendo entrar.
Vocês vão ver até nas imagens que a gente vai colocar que a queda tá muito forte, mas você pode escorregar normalmente, cair lá embaixo no poção. E tem também a piscina natural, que é o que tá dando para entrar hoje, que tá um pouquinho mais tranquila, e a parte da Cachoeira da Toca, que é o que dá o nome ao lugar, que, cara, é uma cachoeira linda, ela fica meio que dentro de uma pedra, assim. Nossa, a gente achou maravilhoso o lugar. E aqui também funciona um engenho de cachaça, de produção de cachaça. E parece que é o último de Ilhabela que ainda está em funcionamento. Existem alguns em Ilhabela, mas a maioria nem é mais preservado, mas esse aqui produz cachaça até hoje, então a gente ainda pode fazer degustação aqui também. Eles mostram os barris onde eles produzem e no final tem uma degustaçãozinha. É legal, é uma cachoeira acessível para quem está com criança, tem uma parte que dá até para chegar cadeirante também, que é todo com rampa. Então é uma opção boa para quem tem uma dificuldade de mobilidade, quer um passeio um pouco mais tranquilo, você pode vir passar o dia todo aqui, curtindo, que é bem gostoso, uma natureza super preservada em volta, uma delícia. Caraca, gelada demais. Nem que eu quisesse muito eu ia entrar nessa água hoje. Mas é bonito, hein? Dá vontade, olha a disposição. Em cachoeiras e lugares de mata costuma ter mais borrachudos. Tanto que lá na cachoeira eles até dão um repelente feito lá mesmo, à base de citronela e óleo que é mais resistente à água. A gente tinha passado o nosso e usamos esse por cima e não levamos nenhuma picada. Sobre a melhor época para vir aqui para Ilhabela, que o pessoal sempre pergunta nos nossos vídeos, né, a dica de quando vir. Aqui, a temporada de verão é a alta temporada, né? Então de novembro, dezembro começa a encher mais, dezembro principalmente, até o carnaval é a altíssima temporada. Então tudo fica mais cheio, acaba ficando mais caro, mas é a época de maior calor, você vai conseguir curtir até mais as praias por conta do calor, mas chove mais também. Se você deixar para vir no inverno, chove menos. Os dias são mais ensolarados por conta disso, então você consegue aproveitar a praia também. Durante o dia faz calor. Aqui no litoral norte de São Paulo é assim, nas outras cidades que a gente já tem vídeo também, São Sebastião, Ubatuba, o inverno é uma época boa de viajar, porque você consegue pegar dias de sol, você consegue curtir praia. A água vai estar um pouquinho mais gelada, mas dá pra, mesmo assim, nada que impeça, sabe, de entrar. E aí à noite faz um pouquinho mais de frio. Então fica a seu critério, a época que você puder vir. Na real, o ano inteiro eu acho que é bom, porque tem essas diferenças assim. E no inverno também, por chover menos, você consegue fazer mais trilhas. Então se essa for mais a sua pegada, e mais para cachoeira, as cachoeiras mais afastadas, às vezes no inverno é uma opção melhor. Bom, sobre onde se hospedar aqui em Ilhabela, a parte urbana da ilha é o lado oeste, que é o lado onde chega a balsa. E aí toda essa região ela é bem estruturada, tem bastante opção de hospedagem, inclusive hotéis luxuosos. Lá perto das praias do sul tem alguns hotéis mais luxuosos, enfim, tem pousadas, hostel, tem de todos os tipos para todos os gostos. A gente está hospedado na vila, aqui no centro histórico. A gente gostou bastante de ficar aqui porque tem bastante comércio, bastante opção de restaurante, barzinho, é um lugar legal e bem no meio da ilha, então você está fácil acesso para todos os lados. Mas mesmo que você não queira se hospedar aqui, se você ficar nessa parte mais urbana, nesse lado, tanto nas praias do sul quanto próximo às praias do norte, vai estar legal para você fazer os passeios, para você fazer os rolês aqui em Ilhabela. A gente vai deixar algumas sugestões de hospedagens bem avaliadas na descrição, aqui numa planilha, num link aqui na descrição, ou é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Outra pergunta muito comum nos nossos vídeos, que a gente lê os comentários de vocês, por isso que eu estou falando isso, é sobre quanto tempo ficar. Tudo isso que a gente mostrou no vídeo você consegue fazer em 3 dias tranquilamente, mas você pode ficar mais tempo, porque aqui em Ilhabela tem muita coisa para fazer. Você vai ter atração, então eu acho que assim, se vier um fim de semana, é bacana, dá para curtir bem, dá para aproveitar. Se você tiver mais tempo, até uma semana, você vai ter atração tranquila aqui. Como a gente disse no começo do vídeo, existem algumas praias que você só chega de barco ou carro 4x4, como as praias de Castelhanos, Bonete e outras ilhas ali da região. Então, além de fazer todo esse roteiro que a gente mostrou, você também pode ficar mais tempo e pegar alguns passeios para lugares mais distantes.
Como a gente sabe que muitos de vocês gostam de ter a recomendação de um roteiro dia a dia, aí vai uma sugestão prontinha para você copiar e fazer na sua viagem, com base no que a gente fez por lá. No dia 1, vá para as praias do sul. A dica é pegar o carro e ir parando para conhecer algumas no caminho. As paradas que a gente recomenda são Mirante do Piúva, Praia da Feiticeira e Praia do Curral. No fim da tarde, vá para a vila ver o pôr do sol, passear, tomar um sorvete e comer uma pizza. No dia 2, é o dia de conhecer as praias do norte. A gente recomenda você ir cedinho, começando pela Praia da Jabaquara, que é a mais longe. Na volta, vale muito parar para almoçar na Praia do Sino. E à noite, vá jantar um pouco e um temaki lá na vila. No dia 3, é o dia de ir embora, mas ainda vale conhecer a Cachoeira da Toca pela manhã e dar um mergulho. Depois, vai para a vila almoçar, comprar umas lembrancinhas e antes de pegar a estrada, ainda dá tempo de visitar a Fazenda Engenho d'Água.